Olá, pessoal. Que bom, estamos juntos novamente. Estamos aqui no grupo de amigos online, estamos desenvolvendo um estudo sobre a necessidade da perseverança. Nós estamos vendo a segunda parte, que são os fatores internos que militam contra a nossa perseverança. A semana passada a gente falou sobre inferioridade. Hoje nós vamos falar sobre o medo, ok? Nós estamos no estudo número 10, o tema é o medo como domínio violento do pânico. O medo leva a essa situação e essa situação produz atitudes inadequadas, ok? Nós vamos estar desenvolvendo sobre isso. Mas o ponto que nós queremos trazer aqui é a diferença entre o medo e o temor. São duas coisas diferentes, ok? E nós vamos bater nesse ponto, porque foi a revelação, foi o ponto que o Espírito Santo me trouxe na parte da tarde com relação a esse tema, tá bom? Fique aí ligado no assunto, abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer trazer na tua vida nesta hora e fique atento, ok? Vamos lá então. Aqui a apostila traz uma referência ali dos Salmos 34. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Essa palavra no original, ela fala de medo, de estar assustado, em pânico. A palavra que aparece ali é iare. Eu não sei se a pronúncia está correta no hebraico, tá bom? Mas é essa palavra que aparece ali. Os que olham para ele ficarão radiantes. Olhar para quem? Para Deus. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame, ou seja, aquele que confia no Senhor não será envergonhado. É esse o ponto. Clamou este aflito, ou seja, o pânico, assustado, submetido à pressão, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias, que tem a ver com essa situação de pânico, de medo, assustado. O anjo do Senhor, agora Davi, ele vem e diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele trabalha, ele opera na vida de quem tem fé, de quem confia em Deus. Não é uma coisa automática. A fé é o princípio, a energia que faz o reino de Deus se mover. Você entendeu? É a fé. É a fé daquele que teme a Deus. Ok? Esse é o ponto, a gente tem que agarrar o ponto. Provem e vejam que o Senhor é bom. Ou seja, coloca a tua fé em prática e você vai ver como Deus é fiel e poderoso, como Ele te ama, como Ele expressa a sua bondade nas mínimas coisas da tua vida no dia a dia. Ei, glória a Deus, né? Pela revelação que o Espírito Santo traz na nossa vida. E aí, Davi reafirma novamente, bem-aventurado é quem nele se refugia, quem nele confia. Refugiar significa se submeter à proteção, à segurança que vem de Deus. Bem-aventurado. É outra maneira de dizer bem-aventurado aquele que confia em Deus, que se refugia nele, que se esconde no esconderijo da sua sabedoria. São vários salmos que trazem o mesmo princípio. Temam o Senhor. Aqui é outra palavra. Essa palavra no hebraico é pachad. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá bom? Que significa temer a Deus,
admirar o Senhor pela sua santidade, pelo seu poder, reverência diante de Deus e respeito por Deus. É muito diferente de medo. Vocês que são os seus santos, aquele que nasceu de novo, que entrou nesse universo da nova criação, que pertence à igreja viva do Senhor, ele diz: aos santos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que depositam a sua confiança em Deus, a eles nada falta. Opa, que promessa maravilhosa de Deus na nossa vida! Nada falta na vida daquele que crê em Deus e põe a fé em prática. Ponto. Não precisa ficar desenvolvendo teologia, não. Ponto. É aquilo que eu tenho dito. Aquele que tem fé, chega primeiro e bebe água limpa. É sempre assim. É assim que o reino de Deus funciona na vida da igreja, na minha vida e na tua vida. E Deus sabe, aí é outra coisa importantíssima que nós temos que chamar a atenção aqui. Deus sabe trabalhar com a qualidade do nosso coração. Deus sabe trabalhar com a qualidade da minha fé, do meu caráter, da minha vida como filho de Deus. Trabalhando a minha identidade, trabalhando essa referência interna, bem resolvida na minha vida. Deus já faz tudo ao mesmo tempo. É impressionante, é maravilhoso. Ele trabalha com a essência da minha alma, do meu coração, para que a minha fé esteja ativa e operante, eficaz na minha vida, no ministério, no chamado que Ele tem para mim. E ao mesmo tempo Ele resolve o meu problema, porque Ele é poderoso para resolver o meu problema. Eu é que não sou. Está entendendo? A vida cristã, ela é simples e radical ao mesmo tempo. Simples, porque eu tenho que olhar para a palavra e não para a teologia, ok? E radical porque ela funciona. Ok? A teologia tem um problema sério. Ela é desenvolvida a partir do raciocínio humano. Eu não tenho nada contra isso, porque todos nós somos inteligentes, e todo teólogo também é inteligente, e ele procura interpretar a palavra. Só que o problema da teologia é o viés da interpretação, da exegese do texto bíblico. Você traz os seus preconceitos teológicos e quer interpretar Deus e a sua palavra através dos seus preconceitos. E aí você pode viajar na maionese. Aí você perde a essência da revelação da palavra de Deus. Eu leio muita coisa sobre teologia, mas eu olho mais para a palavra, porque todo teólogo em algum ponto vai enroscar, ele vai tropeçar, ele vai trazer alguma coisa que não bate, que não está em linha com a mente de Deus. E o Espírito Santo, quando trouxe a palavra revelada, ele trouxe princípios da mente de Deus, dos atributos da natureza santa, perfeita, reta de Deus. E eu não tenho que condenar nenhum teólogo porque tropeça, porque enrosca num ponto. Eu tenho a responsabilidade de olhar para a palavra com o coração aberto, dependendo da revelação, da iluminação que o Espírito Santo traz à minha vida. Coisas simples, nas quais às vezes a gente enrosca, ok? Aí vamos trazer, hoje o assunto não é muito grande, mas o princípio é importante, é fundamental. O medo vem de uma postura incrédula, de alguém que não
tem a sua comunhão de intimidade bem resolvida com o Senhor. Ponto. Simples assim. Eu tenho medo porque eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança porque eu não tenho comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro, que é a rocha eterna, que pode trazer segurança na minha vida. Simples assim. Religiosidade não traz segurança na vida de ninguém. Vamos cair fora desse negócio, desse enrosco na nossa vida. Vamos entrar de cabeça, mergulhar profundamente na nossa intimidade, na nossa comunhão com Deus, e aí nós vamos provar e ver e experimentar que Deus é bom. Mas Ele é bom e a sua bondade é eficaz na vida daquele que crê. Ok? Não é teologia que convence Deus. Deus não precisa ser convencido de nada. Mas tomar posse da promessa, gerar uma atmosfera de fé, para que a promessa se torne um fato real na minha vida, é responsabilidade, é atitude minha. Opa! Então no reino de Deus não tem câmbio automático, como eu costumo dizer? Não, não tem. Você vai ter que engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a ré. Você tem que engatar as marchas para que a promessa se torne real na tua vida. Opa, então eu tenho que fazer alguma coisa? Claro que tenho que fazer alguma coisa. A responsabilidade de crer em Deus é tua, é minha. Não é um dom. Não é um dom. A fé é uma atitude e todos nós podemos ter uma atitude. Opa, o que você está dizendo, Ney? Eu estou dizendo que a fé não é um dom. Dom é a salvação, é a graça da salvação na nossa vida. Isso é dom, porque só Jesus poderia subir naquela cruz. Mais ninguém. Agora o Espírito Santo me oferece o Evangelho das Boas Novas, e aí, seguindo o raciocínio de Paulo em Romanos capítulo 10, eu tenho que crer com o coração e confessar com a minha boca. Isso é atitude, e todos nós podemos tomar uma atitude quando ouvimos o Evangelho. Quem trouxe essa interpretação de que a fé é um dom é o pessoal que veio da Reforma, o pessoal que lê o Calvino da vida. Aí vem com essa interpretação. E é uma contradição com a própria Bíblia. Lá em Mateus capítulo 28, quando a palavra diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, toda, para que todos possam ouvir e crer. Essa é uma ordem que foi dada pelo Senhor Jesus ressurreto à igreja. É preciso pregar para que as pessoas ouçam e possam crer e viver no nível da realidade da palavra de Deus. Oh, meu Deus, nós precisamos quebrar certas narrativas atravessadas, embrulhadas, que estão aí permeando as igrejas, roubando o entendimento dos crentes. Entendeu? Nós não podemos permitir isso, que uma narrativa enganosa venha sobre nós e roube o potencial da fé na nossa vida. Ok? Mas não é esse o assunto, mas o Espírito me levou para que eu trouxesse esse assunto. Mas o ponto que nós queremos enfatizar aqui no nosso estudo é que a fé que todos podem exercer, ela vem
de um relacionamento de intimidade, de uma comunhão profunda e intensa com o Senhor da nossa vida. Opa, então se eu não tenho comunhão, eu não tenho como crer. Claro, você não tem revelação, você não tem a iluminação do Espírito Santo, porque em vez de se aproximar de Deus numa comunhão de intimidade, você se afasta dele para abraçar uma religiosidade. Olha que coisa estúpida que pode acontecer na vida de qualquer um. Intimidade é tudo na nossa vida. Intimidade que está enraizada sobre a rocha eterna que é Cristo, que é o Senhor e a sua palavra. O Senhor é luz, o Senhor é força. Sim, Deus é poderoso. Aliás, Ele é o Todo-Poderoso. É da sua natureza. Mas como é que eu tomo posse disso? Esse é o ponto. É aqui que eu quero trazer uma ênfase. Deus é poderoso, ótimo, mas Deus é Deus, e Ele nem precisa de mim para ser Deus. Ele é Deus por si mesmo, porque essa é a sua natureza eterna, perfeita. Quem precisa de Deus sou eu, caído no pecado da raça humana. Eu é que preciso dele, do poder dele na minha vida. E eu só posso trazer a realidade do poder de Deus, que é a fonte de todo o poder. Eu só posso trazer a realidade disso na minha vida através da fé. Essa foi a condição, o padrão, os termos que o próprio Deus estabeleceu para nós. Bem-aventurado aquele que crê em mim. Bem-aventurado aquele que crê em mim. A Bíblia não diz bem-aventurado aquele que é religioso. Não é isso que ela diz. Porque todas as promessas que dizem respeito à minha vida, todas são alcançadas pelo braço da fé, que é uma atitude minha. Simples assim, não cabe muita discussão, porque toda discussão teológica vai me levar para longe de Deus e não para perto. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor. Então é uma atitude que eu tenho que ter, é uma ação que eu tenho que desenvolver, e isso traz a responsabilidade da minha atitude, ok? Deus é a fonte, mas eu tenho que tomar posse daquilo que Ele disse ao meu respeito. Tomar posse, tomar posse, tomar posse, tomar posse é uma atitude minha, ok? Mas como que eu vou temer a Deus, que é a fonte de todo o poder, se eu não tenho relacionamento com Ele? É aí que está o ponto. Deus é Deus, mas para Ele ser Deus na minha vida, eu tenho que tomar posse. Eu tenho que receber o que Ele me oferece, e eu tenho que agarrar aquilo que Ele diz a meu respeito. Ok? Eu creio com o coração, e com a minha boca eu confesso, com as minhas atitudes eu mostro a fé que está no meu coração. Com as minhas atitudes. E o que chama a atenção de Deus, o que atrai o reino do céu para a minha vida, é a minha fé. Ok? E a fé, ela tem que ser alimentada como um fogo. A minha confiança em Deus, ela é experimental, ela é pessoal. Ok? E a cada dia eu vou exercitando a minha fé, ela vai crescendo, ela vai transbordando, e cada vez mais eu mergulho nas profundezas de Deus. Isso é relacionamento. Uma confiança que vem de um relacionamento com Deus. Porque não adianta correr atrás de Deus quando eu estou no sufoco, quando eu preciso de um milagre.
Ótimo, isso é bom, não tem nada de errado com isso, mas isso é muito pouco, porque passa a ser uma troca. Eu corro atrás de Deus quando eu preciso, mas cadê o primeiro amor, a paixão que consome a minha vida? Esse é o ponto que Deus está chamando a nossa atenção, ok? É quando eu estou em Cristo, e estar em Cristo é um relacionamento de intimidade, é aí que eu vou experimentar, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, é aí que eu vou experimentar a bondade do meu Deus. Pessoalmente, experimentalmente, ok? Muito bem. Tudo isso fala a respeito da vida de um adorador, vivendo como um adorador, em verdade e em espírito, confiando em Deus em todo o tempo, como diz a capa da nossa apostila, discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa, compromisso como estilo de vida, por inteiro, em todo o tempo, em qualquer lugar ou situação, vivendo para a glória do Deus que me resgatou. É isso. A vida de adorador é a vida daquele que crê em Deus e confia nele. Essa é a vida do adorador. Bom, então a comunhão, uma vida de adoração, é tudo o que eu preciso na minha vida. Ok? E aí eu vou saber reagir diante das dificuldades, das aflições, das agonias que são normais na vida de qualquer pessoa. Quem que não passa por uma provação? Todos nós estamos no meio de uma guerra. Mas só que a atitude do incrédulo é diferente da atitude daquele que adora e crê em Deus, que teme a Deus. Ok? É muito diferente, tá bom? O que eu preciso na minha vida é permanecer equilibrado. Uma hora confia em Deus, outra hora dá uma caída. A Bíblia diz que esse tipo de perfil não recebe nada de Deus, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, é muito volátil, depende muito das circunstâncias, das emoções, e aí você não consegue o melhor de Deus para a tua vida, por causa dessa inconstância. Ok? E nós temos que permanecer firme na posição, equilibrado na vida, confiando em Deus em todo o tempo, em toda a situação, em toda a circunstância, porque Deus é fiel. Permaneça na posição até que. E se a minha vida for tirada, não muda nada, eu continuo confiando em Deus, porque eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho destino. Não é a morte que vai eliminar o propósito, a minha identidade, o meu destino em Deus por meio de Cristo. Nada consegue me afastar de Deus, do seu amor por mim. Como assim? Porque eu tive uma atitude de crer nele e de entregar a minha vida a ele, e agora eu ando por meio da fé. Como diz a Bíblia, o justo pela sua fé viverá. É isso o que diz a palavra. Muito bem, terminando e concluindo o nosso estudo de hoje, eliminando essa questão do medo, do pânico na nossa vida, primeiro ponto, quando você estiver atravessando uma situação de dificuldade, reconheça a dificuldade, é um processo consciente, como eu tenho dito,
identifique essa realidade e abra a boca diante de Deus e confessa essa situação diante dele. Abra a boca. Não é para falar negativamente, é apenas reconhecer o pânico, a dificuldade, o teste, a pressão que está abalando aí, de alguma forma, a tua alma. Somente através de um processo consciente eu consigo entregar aquilo que está pesando sobre os meus ombros. Eu não consigo entregar uma coisa que eu não tenho consciência. Opa, Deus trabalha com gente inteligente, com gente consciente. Eu só entrego um peso, um fardo que está mexendo comigo quando eu reconheço isso. Claramente, ok? Aí você entrega para Deus. Você entrega para Ele, porque Ele tem poder para resolver o problema. E uma vez que você entregou, não pega de volta. Descansa em Deus até que o milagre aconteça. E cuidado com a confissão, porque toda confissão negativa acaba quebrando aquela entrega que você fez. E saia fora do medo, da agonia, saia fora dessa situação e relaxa em Deus e glorifica o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Só Ele merece o nosso culto, a nossa adoração, a nossa celebração, uma vida alegre e grata a Ele, porque Ele é Deus. E mais do que isso, Ele é Deus na minha vida, é o Deus que interfere, que age na minha vida. Ok? Medite sobre essas coisas, abra o seu coração ao Espírito Santo e deixa Ele trabalhar com a tua vida, com o teu entendimento, para que você seja uma pessoa renovada em franco processo de transformação. E aí Deus vai te usar poderosamente na terra. E a igreja agradece, porque você será uma bênção na vida da igreja, na edificação da igreja. Agradeço a você pela tua conexão, pelo teu interesse. Medite com calma sobre essas coisas em espírito de oração. E eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço e Deus te abençoe.